Você já percebeu que a Bíblia fala sobre dinheiro muito mais do que a maioria das pessoas imagina? Só que existe um problema. Muitos cristãos estão sofrendo financeiramente simplesmente porque ignoram princípios que Deus já deixou há milhares de anos. Não é falta de fé, não é falta de oração. Muitas vezes é falta de obediência às leis que regem as finanças, segundo a própria palavra. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Trabalha, se esforça, corre atrás, mas parece que o dinheiro escapa das suas mãos. Você faz tudo certo, mas a sensação é que nunca avança, como se existisse um bloqueio invisível. E a Bíblia realmente mostra que existe. E hoje eu vou te revelar as 7 leis bíblicas do dinheiro que, quando ignoradas, geram sofrimento, mas quando praticadas, transformam completamente uma vida financeira. A primeira lei é simples, mas brutal. Lei da administração. Jesus foi direto. A quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Muita gente ora por mais dinheiro, mas não administra bem o que já tem. Deus não derrama recursos onde existe desperdício, desorganização ou falta de responsabilidade, e não importa quanto você ganhe. Se você não governa o pouco, o muito vira caos. Prosperidade começa com disciplina, não com sorte. Talvez você pense que, mas eu já administro bem. Mas deixa eu te perguntar, você sabe exatamente quanto entrou e quanto saiu no último mês? Ou você só acompanha de forma geral? A Bíblia ensina diligência. Deus honra quem governa suas finanças com intenção e clareza. Essa lei sozinha já destrava a vida de muita gente. A segunda lei é a lei da semeadura. O que o homem semear, isso também colherá. Muitas pessoas vivem esperando colheitas que nunca vêm, porque simplesmente não estão semeando corretamente. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia nada, colhe nada. E semear vai muito além de ofertas. Envolve generosidade, caráter, trabalho, palavras, decisões. O que você planta hoje está moldando o seu amanhã financeiro. E aqui vai uma verdade dura. Muitos cristãos esperam prosperidade, mas vivem semeando ansiedade, descontrole e impulsividade. Não existe colheita abençoada sobre sementes ruins. A lei da semeadura é perfeita e não falha. A terceira lei é a lei do trabalho diligente. Provérbios 10 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem. A Bíblia não romantiza a preguiça. Ela honra esforço, excelência, constância. E talvez o seu próximo nível financeiro não esteja em orar mais, mas em trabalhar com mais sabedoria, aperfeiçoar habilidades, aumentar valor, buscar excelência. Prosperidade não cai do céu, ela é construída. E note, diligência não é trabalhar até morrer, é trabalhar com propósito, foco e sabedoria. É ser intencional, é dar o seu melhor onde Deus te plantou. Quando você honra o trabalho, Deus honra o resultado. A quarta lei é a lei do planejamento. A Bíblia diz: os planos do diligente conduzem à fartura. Planejar não é falta de fé, é parte da fé. A fé organiza, se prepara, antecipa, pensa antes. Quem não planeja vive apagando incêndio, vivendo no impulso, gastando mal e perdendo oportunidades. A maioria dos problemas financeiros das pessoas não vem de falta de dinheiro, mas de falta de plano. E saiba disso, toda pessoa que cresce financeiramente cresce primeiro no papel. Deus não abençoa improviso eterno. Ele abençoa planejamento com propósito. Se você não escreve seus objetivos, não define metas, não tem direção, qualquer vento te derruba. A quinta lei é a lei da prudência. Provérbios alerta: o prudente prevê o perigo e se esconde. O tolo segue adiante e sofre a consequência. Quantos cristãos sofrem porque ignoram sinais de alerta? Gastam mais do que ganham, entram em dívidas desnecessárias, agem por emoção e depois perguntam: por que estou sofrendo? A Bíblia já havia avisado. Prudência é proteção, prudência é sabedoria. Prudência é dizer não para hoje para poder dizer sim para um futuro melhor. Deus honra quem faz escolhas sábias, mesmo quando são difíceis. A sexta lei é a lei do contentamento e da ambição saudável. Filipenses 4 fala sobre aprender a viver com muito ou com pouco. Isso não significa acomodação, significa liberdade, porque quando você é guiado por comparação, orgulho ou vaidade,
você toma decisões financeiras destrutivas. Contentamento é cura para o consumo impulsivo e é condição para a prosperidade duradoura. E atenção, contentamento não anula o desejo de crescer. A Bíblia incentiva crescimento, multiplicação, evolução. O que ela condena é a ambição cega, egoísta e desenfreada. A prosperidade bíblica é equilibrada. Você cresce, mas com propósito. Você prospera, mas sem perder a alma. A 7ª lei é uma das mais ignoradas. Lei da generosidade. Provérbios diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mas a maioria das pessoas pensa que generosidade é perda. Na lógica de Deus, é multiplicação. A generosidade destrói o egoísmo e abre espaço para que Deus confie mais em suas mãos. E aqui vai uma verdade profunda. Deus não abençoa mãos fechadas. A Bíblia inteira mostra que quem vive para si termina vazio, mas quem reparte, recebe. Generosidade não é matemática, é espiritual. E quando você vive com essa mentalidade, portas se abrem. Agora que você viu as 7 leis bíblicas do dinheiro, pare e pense, qual delas você tem ignorado? Porque ignorar qualquer uma dessas leis gera sofrimento, mas obedecer abre caminhos que você nem imaginava. Deus não quer te ver preso em escassez, ansiedade ou descontrole. Ele quer te ver livre, sábio e preparado para administrar tudo o que Ele colocar na sua mão. E lembre-se, prosperidade bíblica nunca é só sobre dinheiro. É sobre propósito, obediência e coração alinhado com Deus. Quando você vive por esses princípios, sua vida financeira muda, mas principalmente você muda. E é essa transformação que abre portas para tudo que Deus tem para você. Mas antes de encerrarmos, existe algo extremamente importante que muitas pessoas ignoram quando falamos de princípios bíblicos. As leis funcionam para todos, mas o propósito é exclusivo para cada um. Isso significa que você pode aplicar tudo o que aprendeu aqui, mas se não entender o propósito pelo qual Deus te confia recursos, você sempre vai sentir que falta algo. A verdadeira prosperidade bíblica sempre aponta para um porquê. Talvez você esteja se perguntando, mas qual é exatamente o propósito de Deus para as minhas finanças? E a resposta pode surpreender. Deus quer que você prospere para cumprir aquilo que Ele te chamou para ser. Não é sobre acumular, não é sobre impressionar, não é sobre status, é sobre impacto. Deus dá recursos para quem Ele sabe que vai usar esses recursos para algo maior do que si mesmo. E aqui vai uma verdade que pouca gente tem coragem de falar. Deus não financia vaidades, Ele financia propósitos. Quando suas finanças se alinham ao seu propósito, portas se abrem de um jeito sobrenatural. Mas quando suas finanças se alinham apenas ao ego, às comparações, à inveja ou ao orgulho, tudo trava. Porque Deus não deixará você prosperar em algo que te destruiria. Por isso, antes de buscar mais dinheiro, busque mais clareza. Pergunte: Deus, para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu construa? Qual impacto o Senhor quer que eu deixe nesta geração? Quando o propósito é entendido, o dinheiro encontra direção. E tudo que encontra direção, prospera. E existe outra coisa que muitos cristãos ignoram. A prosperidade bíblica é progressiva, não instantânea. José não saiu da prisão para o palácio em um dia. Ele passou por etapas, processos, testes. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas levou anos para assumir o trono. Por quê? Porque Deus prepara o coração antes de preparar a conta bancária. Então, se você sente que está demorando, isso não é sinal de fracasso. Pode ser apenas o processo de Deus te moldando para sustentar aquilo que Ele quer te entregar. Crescimento rápido demais destrói pessoas. Crescimento no tempo certo fortalece. Prosperidade sem maturidade vira ruína. Prosperidade com maturidade vira legado. E já que estamos falando de maturidade, existe algo ainda mais profundo. Você precisa aprender a discernir as estações financeiras da sua vida. A Bíblia mostra que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guardar e tempo de expandir. O problema é que muita gente tenta expandir quando deveria estar guardando, ou tenta colher quando ainda está no tempo de plantar. Saber em qual estação você está é uma das maiores proteções financeiras que existe. É isso que impede dívidas desnecessárias, decisões impulsivas
investimentos errados. Quando você entende a estação, você entende a ação, e Deus te dá paz no processo. E talvez a estação que você vai entrar agora seja uma estação de reconstrução. Talvez você já perdeu muito dinheiro, já tomou decisões erradas, já se afundou em dívidas, já caiu em armadilhas financeiras. Mas deixa eu te lembrar, Deus é especialista em recomeços. A Bíblia está cheia de homens que erraram, perderam tudo, e Deus reconstruiu suas vidas com mais força do que antes. O que importa não é aonde você caiu, mas para onde você está olhando agora. A combinação de arrependimento, obediência e sabedoria é poderosíssima demais. Deus não rejeita quem volta para Ele com humildade e desejo de mudança. E Ele não desperdiça a dor. Ele transforma a dor em sabedoria.